Olá, querido irmão, querida irmã. Alegria poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com você, dando continuidade aos estudos sobre doutrina do Espírito Santo. Hoje, estudo de número 7. O estudo de número 7 vai trazer-nos a reflexão sobre o entendimento a respeito de batismo no Espírito Santo. Os textos que temos para esse estudo são Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 17, Atos capítulo 1, versos 4 a 8, capítulo 2, versos de 1 a 4, capítulo 8, versos 14 a 25 e capítulo 10, versos 34 a 48. Como você percebe, a maioria, dos textos básicos estão no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos realmente é o livro que nos retrata a história da igreja, o seu surgimento e a ação do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja primitiva. O versículo principal, o texto áureo, como costumeiramente denominamos, é de Atos 10, 44. Atos 10, versículo 44. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, palavras da pregação, do ensino, ao coração daqueles irmãos que ali estavam presentes, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, preste atenção, a palavra. Então, o Espírito Santo atuando, fortalecendo aqueles que recebem a palavra no seu coração. Palavra logos, portanto, palavra de Cristo, o próprio Jesus, revelado da palavra do Senhor. Então, esse acontecimento de Atos 10, mostrando-nos, que o Espírito Santo atuou na vida daqueles irmãos, quando Pedro pregava, ouviram e receberam a palavra. Amados irmãos, batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Acho que a forma de dizer não interfere no significado. O que a gente precisa compreender é que o Espírito Santo passa a habitar na vida do salvo. E a partir daí, a vida do salvo está como que mergulhada no Espírito de Deus. E por isso a ideia de batismo com ou no Espírito Santo do Senhor. Ele acontece, portanto, na conversão. Quando eu leio Atos 2, 39, há uma colocação aqui muito interessante que precisa de reflexão. O batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes. É para todos os salvos. Não é? O Espírito Santo não escolhe a quem ele vai batizar. Até porque o batismo do Espírito Santo começa na conversão. Não é uma experiência extraordinária, mas é um processo do Senhor na vida do crente a partir da sua conversão, o Espírito Santo atuando na sua separação, santificação para o serviço do Senhor. Então, é para todos. Todos aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra, recebem a Cristo como seu Senhor. Quando a Bíblia diz a quem Deus chamar, o que quer dizer isto? É a quem diz sim ao chamado do Senhor. Então, é para todos aqueles que dizem sim. Então, a todos quanto Deus chamar, no sentido de Deus chama a todos para a salvação, mas recebem a salvação e a ação poderosa do Espírito Santo aqueles que dizem sim ao chamado, sim ao convite do Senhor. Percebemos aqui que a ação do Espírito Santo ela é uma extraordinária experiência na vida do salvo.
quando se diz extraordinária experiência, não está se dizendo aqui de algo eventual, né? Mas de algo constante, perseverante na vida do crente. A ação do Espírito Santo capacitando o crente. Percebe que Atos 2:4 nos mostra que esta ação poderosa e essa experiência, não é, maravilhosa do Espírito Santo capacitando e encorajando os crentes está registrado lá em Atos 2, verso 4, quando diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 8, Atos 9 e 19, nós vamos perceber aqui que os remidos do Senhor, os remidos pelo sangue do Cordeiro, foram batizados e também receberam a ação do Espírito Santo em suas vidas. Como já temos visto nas lições anteriores, é preciso compreender a doutrina do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo no livro dos Atos dos Apóstolos e na vida da igreja, como desde o início, passando pela história até hoje, até que Jesus volte. Como já temos dito, a ação espiritual e poderosa do Espírito Santo na vida do crente é algo já dito, propagado, profetizado pelo profeta Joel, desde o capítulo 2. Este é um dos textos mais marcantes da promessa do Espírito Santo, a sua atuação na vida do servo, do povo de Deus, da igreja do Senhor. Joel, profeta que está entre os profetas menores. Não é nenhum juízo de valor a respeito dos profetas. É uma referência dada aos livros, ao tamanho dos livros. Então, Joel está entre os menores livros, dos livros dos profetas. Então, por isso é chamado de profeta menor, como outros também o são. O texto é o texto de Joel 2, versos 28 a 32. Quando Joel já expressava lá no passado aquilo que estaria acontecendo na vida dos homens de Deus no futuro, e que Jesus veio e prometeu o Consolador, prometeu o Espírito Santo do Senhor, garantiu a presença do Espírito Santo, e se confirmou isto em Atos 2, como já temos estudado em lições anteriores. O Espírito Santo, então, irmãos, ele vem para nos mostrar a presença poderosa do Senhor Jesus em nossas vidas. É Espírito do Senhor, enviado, né, para todos aqueles que resolvem ou que decidem receber o convite de Cristo, ouvir a sua palavra e aceitar. Então, vai ser sobre a vida, o corpo, a mente, a voz daqueles que recebem a palavra. A ação do Espírito Santo, a maneira dele se revelar, e depende de como cada um de nós vai receber o seu Espírito e a maneira como ele quer nos revelar, se é por sonhos, visões, profecias. Mas tudo isto precisa estar centrado na palavra de Deus. Isso não está aleatório, não é algo que você vai dar alguma interpretação sua própria. Qualquer que seja a interpretação da ação do Espírito Santo, precisa ser à luz das Escrituras Sagradas. Joel 2:32, portanto, irmãos, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe? Desde os dias de Joel, já se entendia que a ação do Espírito Santo é convencendo o homem da necessidade de invocar o nome do Senhor Jesus para a sua salvação. Atos 2:38 a 39, Pedro vai dar testemunho de que tudo aquilo que estava se cumprindo naquele dia, naturalmente que estaria acontecendo a partir dali, já era predito pelo grande profeta Joel, né? Pela profecia de Joel. Portanto, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira
dá-nos conta de que maneira nós, enquanto crentes, servos do Senhor, e que aceitamos fazer parte de uma denominação chamada Batista, como nós devemos entender a ação do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida plena do Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo a partir da salvação e, a partir daí, o Espírito Santo atuando na vida dos crentes. E, por isso, o recebimento ocorre no ato da salvação, para que sejamos instrumentos do Senhor através do Espírito Santo na vida das pessoas ao redor de nós, na igreja do Senhor. Leia os textos de 1 Coríntios 12, 13. Aliás, eu quero novamente encorajá-lo a cada texto que aqui, anunciarmos, você verificar na sua Bíblia, examine em sua Bíblia. 1 Coríntios 12, 13, João 14, 16, Efésios capítulo 4, verso de número 30. A palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo, ele é o selo e a garantia da nossa redenção. Vamos, então, caminhar um pouco mais no livro de Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja a partir do livro de Atos. Existe aqui, irmãos, um entendimento muito interessante. O apóstolo Paulo, vai ser instrumento do Senhor de Jerusalém a Roma, dando testemunho do grande poder do Espírito Santo. São dois grandes personagens, Paulo e Pedro. Primeiro Pedro e depois Paulo. Grandes personagens no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando-nos a ação do Espírito Santo do Senhor na vida dos convertidos ao Senhor. 4 pontos interessantes que nós podemos perceber o Espírito Santo atuando a partir do livro de Atos. Primeiro, ele está usando homens de Deus como Pedro, Paulo e João, Filipe, Estevão, Barnabé e tantos outros para a evangelização das vidas. Depois, vidas evangelizadas, nós vamos perceber a igreja sendo estabelecida. E, além disto, a igreja sendo equipada. E, mais ainda, percebemos a igreja sendo expandida. Então, evangelizar, estabelecer, equipar e expandir. 4 verbos, que começam com a letra E, que são importantes serem percebidas no livro do Atos dos Apóstolos, a partir de uma ação poderosa do Espírito Santo na vida dos servos do Senhor no passado. Mas estes dois, Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos perceber a presença de Pedro. E depois Paulo, do capítulo 13 até o capítulo 18. Pedro, aquela célebre resposta que ele dá às autoridades, mostrando a sua ousadia. A partir do capítulo 2, Pedro foi impulsionado a não ter mais aquele Pedro medroso, mas agora corajoso. Ele responde: não posso, não podemos deixar de falar do que vi e criei, do que vemos e cremos. E Paulo, após a sua conversão, ele foi ousado e perseverante em dar testemunho da sua fé e pregando Cristo, servo do Senhor, manifestado aos homens para a salvação dos homens. Então, Pedro e Paulo. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele está presente em toda a ação da igreja, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos perceber, então, a evidência do Espírito Santo no testemunho dos servos de Deus. O Espírito Santo, ele está poderosamente presente na vida dos servos do Senhor para capacitá-los ao testemunho. Foi assim no passado, através da história da igreja, também nos nossos dias. O Espírito Santo, ele guia, ilumina
dá entendimento das Escrituras. Então, guiar, iluminar e conceder entendimento é a ação do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, aqueles que recebem a Cristo, recebem o Espírito Santo e abre espaço para que ele realmente trabalhe em sua vida, este homem e esta mulher, cheia do Espírito Santo do Senhor, há de testemunhar com poder, guiados, iluminados e compreendendo as Escrituras. Convencer o homem, né, do seu pecado, para que ele possa dar um novo rumo, é algo que já temos dito em outras lições, mas vale a pena repetir. Capacitar crentes e igreja, para que no seu tempo seja corajosa em continuar perseverante no seu testemunho, o quanto é necessário neste tempo, irmãos, que estamos vivendo enquanto Igreja do Senhor, sermos corajosos no testemunho da nossa fé e não deixarmos ser enganados ou enfraquecidos diante de um tempo tão relativizante que estamos vivendo. Relativizante no que se diz respeito à palavra de Deus, aos costumes, não é, reais e importantes que precisam ser observados nas nossas relações enquanto pais e filhos, autoridades, líderes e liderados. Tudo isso tem sido relativizado neste tempo. Agora, o mais triste é relativizar a palavra de Deus e deixá-la de entender, né? Deixar de entendê-la como realmente ser uma palavra manifestada aos nossos corações como verdade absoluta no que diz respeito à vida, à forma de viver enquanto homens e mulheres e o culto ao Senhor que precisa ser pleno pelo Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, concluindo a lição e o estudo de número 7 sobre batismo com o Espírito Santo, entender que o batismo com ou no Espírito Santo do Senhor é um privilégio para os salvos. Se você é salvo, você já tem o Espírito Santo em sua vida. Ele já habita em você. Você já está mergulhado no Espírito Santo. Deixa ele te usar. E se você, por acaso, que está ouvindo esta palavra e este estudo, e ainda não se converteu a Jesus, converta-se ao Senhor, para que você também tenha o Espírito Santo na sua vida e a sua vida mergulhada no Espírito, a partir daí ser usada, capacitada pelo Espírito Santo também. O Espírito Santo atua no crente e atua na igreja, na sua caminhada, para que seja usada no seu testemunho, tanto crente como também a igreja. O Espírito Santo capacita-nos para o testemunho da fé. Aliás, esta é uma obra importante do Espírito Santo. Quanto nós precisamos dar testemunho da fé, é o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo, irmãos, ele age trazendo o homem para Jesus e, a partir daí, trabalhando para que nós sejamos homens e mulheres crentes equipados para fazer a obra do Senhor, usando os nossos dons, os nossos talentos, para testemunhar da nossa fé. Quero também concluir encorajando a ler o texto de Marcos, capítulo 3, e Atos, capítulo 1, versos 4 e 8. Nesses textos, nós vamos perceber com clareza o batismo em água para testemunho de um homem velho e uma nova criatura, como João praticou, né? Como está registrado na palavra do Senhor. E neste mesmo texto, João declara que Jesus é aquele que iria celebrar e operar em nós o batismo com o Espírito Santo, para o convencimento do nosso pecado e a aceitação da nossa vida em Cristo, e a partir daí sermos instrumento do Senhor através da capacitação do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos
homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor, capacitados para fazer a sua obra. Amém? Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado por este momento, e conceda-nos a capacidade de dar testemunho da nossa fé, pregando, evangelizando, equipando os nossos irmãos, capacitando-os para fazer a obra, e a sua palavra sendo instrumento de expansão do teu reino na terra. Que o teu Espírito possa usar-nos a cada dia. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão. Deus o abençoe e até a próxima lição. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.